Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos reunidos diante da palavra de Deus para nos fortalecer o coração e para nos preparar para a realidade do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre Somos Exceções, é o título da mensagem. E todos nós nos lembramos do capítulo 13 de Números, quando Moisés, prestes a entrar na terra prometida, manda 12 espias para darem uma explorada na terra. E lá eles permaneceram por 40 dias. E quando voltaram aterrorizados, simplesmente diminuídos, ínfimos, como que se fossem minúsculos grãos de areia na mão do inimigo, ou seja, impotentes. E na verdade Deus nos mandou para espiar a terra, não com esse intuito, porque a promessa foi dada. E muitas vezes nós não cremos nas promessas do Senhor. Nós duvidamos das promessas do Senhor, e eles também duvidaram. Porque se a terra prometida foi dada lá a Abraão, eles só tinham que aceitar, se preparar e entrar e tomar posse, como aconteceu depois de 40 anos. O preço que eles pagaram, O preço que pagamos quando duvidamos das promessas do Senhor. Pagamos um alto preço pelas decisões que nós tomamos. Olhamos pelo nosso olho físico e não enxergamos as promessas que são vistas pelo olho da fé. Então eu quero trazer um paralelo para vocês nesse texto, dizendo das exceções. Nós bem sabemos quem foram as exceções. Então a palavra do Senhor nos diz em João, Evangelho de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse texto nos mostra que quando nós entregamos nosso caminho ao Senhor, Ele nos oferece a palavra que nos elucida, que nos traz libertação, que nos traz a realidade, que nos traz a verdade. E nós somos libertos do jugo humano, daquilo que nós achamos, daquilo que conhecemos. A verdade nos liberta e nos tira do pecado, Então por que nós conhecemos a verdade e não tomamos posse da bênção? Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4,7 vai dizer que o Senhor não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Se nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou, por que insistimos em colocar coisas ruins na mente? Por que insistimos em poluir a nossa mente com coisas deste mundo? Por que nós não nos apegamos à promessa do Senhor, que Ele já nos libertou? E outra palavra também que nos traz uma referência muito grande de pensamento e discernimento é Hebreus 12, no verso 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é uma promessa do Senhor. Nós temos que buscar a santificação. É pelo caminho da santificação que nós vencemos as barreiras de Satanás e conhecemos a Deus e habitamos com o Senhor. No verso 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ou seja, quando eu duvido da verdade que me libertou, eu me afasto da graça do Senhor. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, se nós somos as exceções, por que nós não nos apegamos a conhecereis a verdade e a verdade nos libertará? Por que nós guardamos mágoas? Por que nós guardamos raízes? Que raiz significa alguma coisa que está introduzido profundamente na nossa alma e nós seguramos a bênção do Senhor. Nós abrimos mão da bênção do Senhor como aqueles 10 espias lá. Eles não acreditaram e nós deixamos enraizado coisas do homem, mas se eu conheço a verdade e a verdade me libertará, por que eu insisto em guardar ódio, guardar rancor? Por que eu não me aproprio da promessa do Senhor e entro na terra prometida, que é uma vida alvissareira, que é uma vida alegre, Então prestem bem atenção. Aqueles 10 espias, eles não se importaram com a promessa do Senhor e inflamaram o povo. Aqui esse texto está dizendo que quando eu tenho raiz de amargura, brota e me perturba, e eu também posso contaminar a muitos. E que foi o que aconteceu com aqueles 10. Eles inflamaram o povo se voltou contra as duas exceções, Josué e Caleb. E eles pagaram alto preço, peregrinaram no deserto da vida, sofreram, e toda aquela geração morreu. E só entrou Josué e Caleb e os descendentes daqueles homens. Por isso é interessante nós entendermos
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus nos chamou para sermos exceções, para sermos Josué e Caleb, para acreditarmos nas promessas, para acreditarmos que na cruz de Cristo nós temos todas as possibilidades de avançar incólumes, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos dá a cada manhã a sua misericórdia para que sejamos renovados, para encararmos o inimigo, seja ele tamanho for ou em quantidade que forem, nós temos Cristo para batalhar conosco. Portanto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Usa isso para a tua vida, se apropria dessa promessa, não vá no embalo da maioria. A maioria naquela época lá foi realmente o retumbante fracasso daquele povo, e a maioria nem sempre é a voz de Deus, né? Dizem que a voz de Deus é a voz do povo é a voz de Deus. Nesse caso não, foi a derrota para aquele povo, eles pagaram um alto preço. Portanto, não pague o mesmo preço não, alcance Jesus, acredite nas promessas deles, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somos exceções, você é forte. Um beijão a todos.